Hoje nós vamos falar sobre apostasia, que é algo que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos isso vai se manifestar muito claramente. Nós precisamos ter um entendimento claro em relação a isso e como nos defender disso. Como estamos resistindo firmes na fé e, conforme a palavra diz, ser sóbrio, para não ser engodado por estes enganos, né? Apostasia quer dizer apartar-se de ou se rebelar, abandonar. E quando nós ouvimos essas palavras de rebelar, abandonar, separar, muitas vezes nós vemos essas palavras com maus olhos. Mas depende do que nós vamos nos apartar, depende do que nós vamos nos separar, depende do que nós vamos nos rebelar. E isto também aconteceu na vida de Paulo, quando os líderes religiosos o acusaram de apostatar. Porque ele se apartou daquilo que ele tinha aprendido como ensinamento religioso. E a partir do momento que você se aparta, a partir do momento que você sai, muitas vezes é entendido, é induzido que você apostatou. Porque a palavra apostatar quer dizer apartar-se, sair, rebelar-se, não fazer mais parte. Isso também vem na história religiosa, através de Martinho Lutero, que além de abandonar os ensinamentos, na qual ele viu que acabaram se desviando daquilo que Jesus tinha como verdade, tinha como princípios, ele ainda também expôs esses erros. E se você olhar com os olhos naturais, você pode muitas vezes achar que ele apostatou. É por isso que nós temos que ter uma base. E é por isso que nós não podemos acusar ninguém de apostatar sem ter uma realidade daquilo que Deus quer. As pessoas muitas vezes não têm temor nenhum e falam em relação a isso sem ter uma noção clara e real do que é a verdade. A verdade de Jesus, irmãos, é a Bíblia. A partir do momento que eu me aparto da Bíblia, eu acabo apostatando porque eu começo a dar vazão a ensinos de demônios, a fábulas, a coisas que eu mesmo invento. Quando falo eu mesmo é porque o diabo nos enganou. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos falar que alguém apostatou. Vamos abrir ali na Epístola de 2 João, segunda Epístola de João. É muito interessante porque isso sempre se manifestou, né? E eu me lembro bem que quando estava fazendo a minha faculdade, fui fazer um trabalho de término, de especialização em marketing, e fiz um trabalho de banca sobre a história da igreja. Naquele tempo eu nem tinha realidade, não conhecia a verdade de Jesus ainda, mas eu conhecia a história. E a história relata muito claro na questão da Santa Inquisição, de que se usava, como muitas vezes se manifesta hoje ainda, se usavam ensinamentos que teoricamente se dizem bíblicos para declarar guerra, para oprimir, para perseguir, para matar, inclusive. Isso sempre se manifestou. E isso muitas vezes se manifesta hoje. E esta manifestação vem por causa desses ensinamentos de demônios. Porque a partir do momento que você começa a colocar uma lealdade incondicional a um sistema religioso, a um líder religioso, você acaba apostatando. Porque a única submissão incondicional, ou seja, total, é a Deus. A partir do momento que os ensinamentos começam a ser deturpados,
da verdade, assim como nós vimos o exemplo de Martim Lutero, assim como nós vimos o exemplo de Paulo, que foram acusados disso, eles simplesmente estavam fazendo aquilo que eles criam que vinha de Deus. Eles não cederam a pressões e nem opressões de quem quer que seja externamente, e por isso eles sofriam estas perseguições. E é por isso que Deus diz que nós vamos sofrer as mesmas perseguições. Hoje todo o sistema humano do mundo, ele nos persegue, ele nos oprime para que a gente ceda aos ensinamentos do mundo. Para que a gente ceda à evolução do mundo, porque o mundo está mudando, vocês têm que aceitar, a igreja tem que aceitar. Irmãos, a igreja só pode aceitar aquilo que vem do Senhor através da sua palavra. Fora isso, nós não temos que aceitar nada. Amém? E você não vai estar apostatando, você não vai estar em rebelião contra o Senhor. Bem pelo contrário, você vai continuar perseverando e sendo sóbrio naquilo que foi ensinado. É por isso que a Bíblia, irmãos, ela é simplesmente o que protege todos aqueles que amam a Deus. Tudo que eu tenho que me basear é naquilo que Deus diz. Não como religião, e muitas vezes se usa essa questão religiosa para ir para uma libertinagem. Porque fé não é crer no que não está escrito. Isso não tem nada a ver com fé. Como viver simplesmente pela letra também não é fé, porque ela mata. E as pessoas muitas vezes acabam perdendo esse contexto real do que é verdade e do que não é. E acabam dando ouvido aos espíritos enganadores e acabam achando que estão certos, usando os versículos isoladamente, sem ter realidade nenhuma. Isso nós vamos ver aqui. Aqui na segunda epístola de João diz assim, no versículo 8 em diante, que aqui fala dos falsos ensinadores e como nós devemos tratá-los. Como Paulo tratava, como Martim Lutero tratou, como Jesus ensinou a eles, como Jesus ensina a mim e a você como se deve tratar. Versículo 7 em diante diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Amém? Aqui é claro e diz, irmãos, que e nós sabemos que o cúmplice, ele também tem a sua pena. Amém? O cúmplice é aquele que acaba aceitando e acaba se moldando a esses enganos em benefício próprio. E quando Deus diz que a gente não deve receber em nossa casa, ou seja, você não tem como ter uma comunhão, não é que você não vai ver, nem nunca mais olhar e nem falar. É porque você não tem como ter uma comunhão. Por quê? Porque aqueles que não confessam o Senhor, ou seja, aqueles que vêm com essas doutrinas, porque você veja bem, apostatar, primeiro você tem que conhecer. Ninguém apostata se não está na verdade. Não tem como uma pessoa apostatar sem conhecer a verdade. Ela só apostata se ela conhece. Então, quem está propício a apostatar é quem? Quem conhece. Não quem não conhece. E quando diz aqui que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, qual é a doutrina de Cristo? O que é doutrina de Cristo? Irmãos, todo aquele que ultrapassa a Bíblia, e a palavra é clara e diz que não pode acrescentar e tirar nada. É por isso que tem tanta gente que acaba ouvindo e dando ouvidos a esses espíritos enganadores. Por quê?
Porque não está protegido com a palavra, porque está acreditando em fábulas, genealogias, acaba sendo engodado, levado, porque não tem base. A proteção para mim e para você é a Bíblia, não tem outra. Ah, mas é que eu sonhei, é que eu tive uma visão. A tua visão e o teu sonho é a tua proteção? Você está frito. Ah, é porque Deus me falou. Deus te falou como que Ele te falou? Ele te falou pela Bíblia? Não, é que Ele me falou e aí testificou, e o outro me disse, e o outro falou. Bom, se a tua proteção é essa, sinto muito dizer, você já apostatou. Por quê? Porque você não tem base. Ou seja, você usa quando convém. A Bíblia não é para ser usada quando convém. Ela é para ser usada em todos os momentos. Ela é a minha proteção, ela é a tua proteção. Nós não podemos ultrapassar. E a palavra é clara e diz que aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Se não tem Deus, tem quem? O diabo. Mas ele fala de Deus, mas o diabo fala de Deus, irmão. O diabo fala muito de Deus. O diabo se disfarça de uma maneira terrível e tremenda, na qual, se eu e você não tivermos protegidos pela palavra, nós estamos fritos. A partir do momento que a gente vê muito isso, por quê? Porque a pessoa acaba sendo cúmplice. Porque se eu não sou a favor de Cristo, eu sou contra. Não tem meio. Não, eu sou meio a favor e meio contra. Isso é uma das questões importantes, porque a Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passa disso é maligno. Não, mas tu sabe como é que é, eu estou assim, eu estou assado, mas é que eu não sei. Não, irmão, essa ensina não, vai para a Bíblia e vê. E aí você vai ver. Ou você crê no Cristo ou você não crê. Você quer agradar todo mundo, vai se dar mal. E Deus está exigindo isso da igreja, posição. Não tem como você, não, mas um pouco no mundo, um pouco aqui, todo mundo. Não, irmãos, a coisa é certa. Você acredita nisso? Não. Se eu não acredito é porque não está na Bíblia, se aparta disso, senão você é cúmplice. E se você for cúmplice, você vai sofrer a pena. E é o que diz aqui, torna-se cúmplice de suas más obras. E as pessoas estão sendo cúmplices muitas vezes porque não defendem a realidade de Jesus. Porque todos aqueles que ficarem na posição de Jesus vão sofrer. Todos. Paulo era perseguido por quê? Jesus foi perseguido por quê? Todos foram perseguidos por quê? Sofreram opressões e mentiras e calúnias por quê? Porque estavam defendendo o Senhor. O ensinamento original de Jesus. Porque a partir do momento que eu começo a colocar outros ensinamentos humanos, eu já estou me desviando da verdade. E é por isso que, quando fala de se afastar aqui, fala em relação a nós não nos afastarmos dos ensinamentos originais do Senhor. Todos esses desvios, para a esquerda ou para a direita, eles sempre vêm acompanhados de doutrina humana, de ensinamentos, de fábulas, ou seja, de coisas que não estão na base da verdade. Estão baseados em visões, em sonhos, em falsas profecias que não têm base e a gente acaba acreditando. Aí quando a gente está acreditando nestas coisas, nós estamos dizendo que Jesus não é pleno e não é suficiente. Que a Bíblia não é suficiente. É por isso que, quando eu começo a ler muito a Bíblia, eu daqui a pouco começo a sofrer esse dano do apostatar, e eu começo a inventar coisas que não tem. Porque aquilo não chega. Isso é aquela questão da alma insaciável. Eu sempre preciso de uma revelação a mais. Aí daqui a pouco tu está inventando revelação. Porque você sempre acha que tem que saber mais. Por isso que muito estudar é enfado. E estas coisas acabam nos pervertendo. Porque a gente acaba não crendo que a palavra é suficiente.
É por isso que os evangelhos, de maneira nenhuma, Jesus de maneira nenhuma ensinou lealdade total a credo religioso ou a líder religioso. Jamais ensinou isso. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo, assim também como Martim Lutero, eles abandonaram a religião na qual eles faziam parte, mas eles não abandonaram Jesus. Amém? São duas coisas totalmente diferentes. Porque muitas vezes se usa essa questão de apostatar ou de rebelião como se você tivesse que ser leal a uma instituição, um credo religioso ou a um líder. Isso não tem nada de verdade nisso. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensina isso e Ele não exige isso de mim e de você. Agora, você usar uma instituição, um credo religioso ou um líder religioso para querer se comparar como se fosse Deus, você apostatou. Porque você acaba acrescentando algo que não está escrito. Você começa a colocar doutrinas humanas e você acaba se desviando da fé. E o fruto sempre vai aparecer. Todos esses frutos, se você pegar todas essas questões, por exemplo, de linhas de seitas loucas, elas sempre vão pregar lealdade à instituição e à pessoa. E elas sempre vão dizer que você tem que abandonar todo o resto. Família, tem que abandonar toda e qualquer coisa em prol da salvação ou do julgamento divino. A lealdade é uma instituição, a um credo ou a um homem. Isso aí, é por isso que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. As pessoas, irmãos, é tão fácil, é só você buscar. Se você quer sabedoria, peça a Deus. Vá buscar de Deus quais são as características de uma seita, como acontecem elas e quais são os frutos. E você vai ver. É simples. É simplinho. Aí a gente vai chegar a Jesus, tu não sabia porque tu não quis. Porque está tudo exposto. Como um fruto de destruição, um fruto que faz você odiar o próximo, como um fruto que faz você falar mal dos outros, pode ser de Deus. Irmãos, isso não tem nada a ver com Deus. E a coisa é tão clara e simples que as pessoas, quando se apartam da simplicidade, viram isso, loucas. Se enlouquecem. Por quê? Porque é ensinado que a tua salvação ou a tua justiça divina sobre a tua vida está ligada a uma lealdade, a uma instituição, a um credo ou a uma pessoa. Isso não tem cabimento. E quando você é chamado, assim como Deus sempre usou, e podia muito bem dizer mesmo que Paulo, ele foi acusado de ter apostatado. Martim Lutero também, chutava o balde e falava a verdade mesmo, porque foi para isso que eles foram chamados. Mas foram perseguidos, não foram? Mas trouxe um fruto? Trouxe. Um fruto de quê? De viver na verdade. De ser liberto desses enganos. Porque a gente se autodestrói quando nós acreditamos nessas coisas. E você começa a desmoronar tudo em volta e você acaba não vendo, porque Deus cega, Deus entrega para os ídolos. Ah, você quer seguir isso? Então você vai ser igual a eles. Vai ter olhos, mas não vai ver. Vai ter ouvidos, mas não vai ouvir. Você não vai ter realidade. Vai ter mãos, mas não vai apalpar nada. Vai ficar enganadinho. E vai ficar lutando. Eu sou o que está certo sou eu. Vocês são tudo louco. Por isso, irmãos, tem que vigiar muito. Nós temos que vigiar muito para não estar julgando quem quer que seja, se apostatou ou não. E lembre-se sempre, a minha segurança e a tua é a Bíblia. Não é homem nenhum, não é sonho nenhum, não é visão nenhuma, não é direção de ninguém. É a Bíblia. As pessoas que vivem por isso acabam dando vazão a essas genealogias. E é por isso que é muito interessante, porque Jesus manifestou isso. Vamos abrir lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que Jesus deixou claro algo aqui.
Marcos capítulo 9. Versículo 38 em diante. Marcos capítulo 9, versículo 38 em diante diz assim: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Primeira questão aqui, irmãos, é que eles encontraram um homem que estava exercendo o chamado de Deus e estava tendo sucesso nisso. Amém? Tendo sucesso nisso quer dizer que ele estava expelindo os demônios. Ele estava mandando os demônios embora ou não estava? Estava? Então, em nome de Jesus, ele estava o quê? Levando a vida para os outros, é isso? Ele estava libertando os outros? Que glória é isso, né? E você vê, as pessoas estavam sendo libertas, ele estava mandando os demônios embora, estava levando o nome de Jesus. E num certo ponto eles olharam para aquilo e pensaram na mente dele que aquilo não era do Senhor. Por quê? Porque ele não está aqui com nós, ele não anda com nós, ele não faz parte dessa instituição, ele não está nessa igreja, não é isso? Ele é dessa igreja, esse aí já está condenado. Por que você vai, como diz aqui, proibir? Você está proibido de falar no nome de Jesus, porque tu não é de Jesus. Tu não anda com nós, tu não diz que eu sou o que tem a verdade, tu não fala nada dessas coisas. Como é que tu pode estar expelindo demônio no nome de Jesus? E é interessante nós saber o que Jesus falou, né? Porque o que importa é o que ele falou, não o que os discípulos falaram. Tem gente que acha mais importante o que os discípulos falam do que Jesus fala. Isso já também caracteriza que nós apostatamos, porque nós sabemos a verdade. Porque Jesus é que tem que falar. E se ele se manifestar através do discípulo, pode, amém, mas ele que tem que falar. Porque senão os discípulos estavam sempre aprontando aqui, estavam ou não? Os discípulos sempre estavam aprontando. Foram lá mandar o cara, para de fazer a obra de Deus. É isso que ele está fazendo. E Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Que bênção! Vamos passar um pouquinho mais para frente, para ficar bem claro. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 49 e 50. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhes disse: Não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Amém? Quando Jesus está dizendo é por vós, o que ele está dizendo? Gente, vocês estão do mesmo lado. É isso ou não? Ele é por vós. Ele não é contra vocês. Ele é por vocês. Ele está fazendo exatamente o que vocês fazem. Porque ele recebeu a iluminação do Senhor, e ele está pregando a verdade de Jesus, e ele está vivendo a verdade de Jesus. Ele é de Jesus, irmãos. Não é porque não está aqui, não é porque não faz parte de uma instituição, de um credo, que ele não é do Senhor. Isso é ensinamento de demônios. Porque quando eles encontraram esse homem, eles nem sabiam o que era esse homem. Eles nem conheciam o homem, eles não tinham ensinado o homem. Então não fui eu que te ensinei. Não fui eu que te levei a palavra. Por isso que tinha época que
Eu me lembro que dizia o pai e a mãe da fé, né? Tá amarrado, né? Pai e mãe da fé, minha pai na fé, minha mãe na fé, porque me ensinou. Não é pai nem mãe que coisa nenhuma. Porque você simplesmente fez o que você foi chamado, não foi você que fez, foi Deus que fez, já está roubando glória agora. Ah, mas é que eu aprendi, é que lá que eu aprendi, é que eu aprendi com eles. Ah, tu aprendeu com eles? E aí, se eles se desviar, tu vai morrer com eles. Tinha uma música no mundo que dizia, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não sei o quê. Tinha ou não tinha? Tem gente que está assim. Aí você é leal a uma instituição ou líder, daqui a pouco ele sai, você, eu nasci assim, vou morrer assim, vou embora junto. Vai embora junto, vai pro brejo junto. Depois vai dizer, mas eu... E essa questão a gente segue, e é muito interessante, já contei uma vez, porque uma vez me aconteceu algo muito interessante e Deus me ministrou muito. Na época, logo que lançaram os pedágios, o que a gente queria? Se desviar dos pedágios para não pagar. Todo mundo queria saber onde é que tinha os desvios dos pedágios. Eu viajava um monte, estava sempre procurando os desvios, né? Quando chegou perto do pedágio, vi um cara dobrando. Disse, cara, esse cara deve saber onde é o desvio. Entrou na estadia de chão. Fui de atrás do cara. E vai para cá, e vai para lá, e vai para cá. Daqui a pouco ele dobrou. Quando eu vi, eu entrei na casa dele. Ele estacionou e eu entrei junto. Quando eu entrei, disse, ai, meu Deus, acho que ele não sabe. Sim, mas eu fui de atrás, porque eu achava que ele sabia. E tem gente que vai de atrás, acha que o outro sabe, quando vê, vai para o brejo. Porque você não tem que seguir nada e ninguém que não seja o Senhor, irmãos. Porque senão vai dar problema. Eu bem claro isso. E aí fica naquela, porque as pessoas ficaram assustadas. Vieram atrás de nós, estão nos perseguindo. Acharam que era um assalto. Aí ficaram tudo assim, e eu mais apavorado. Disse, agora entrei dentro da casa do homem. Entrei no pátio, assim, procurando a saída. Que glória, né? Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa também? Porque muitas vezes a gente está seguindo e não sabe o quê. Você tem que saber o que você está seguindo e principalmente quem você está seguindo. Porque se você estiver seguindo algo ou alguém que não é o Senhor, vai dar problema. É por isso que as pessoas não têm temor nenhum de falar esses besterol, né? É como diz... E outro dia ainda estava compartilhando a própria palavra de Romanos, né? Vamos abrir em Romanos. Porque, na verdade, irmãos, se nós vamos voltar ao princípio, nós vamos ter que tirar esses enganos mesmo, porque a gente ouve tanta besteira e a gente não sabe se é verdade ou não, porque a gente é preguiçoso. Livro de Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Eu já ouvi uma vez uma pregação numa balela de um monte de besterol em relação a esses versículos. De pessoa que não tem noção, naquele momento, infelizmente, da verdade. Mas, se Deus quiser, um dia abre. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. É uma glória aqui, por quê? Primeira coisa, quando você usa um versículo que vem nessa linha de se afastar, de se apartar, de não falar, de não sei o quê, aqui é óbvio e claro que Deus está falando em relação à essência, aos ensinamentos originais de Jesus. Deus não está falando, você não tem como usar versículos bíblicos para defender instituições, credos ou liderança religiosa. Quando você fala em relação a isso, você fala de ensinamentos originais de Jesus, você fala da verdade bíblica. Quando você foge de verdade bíblica, você está falando fábulas e genealogias. Qual é a verdade bíblica? A verdade está escrito o quê?
Deus determina o quê? Por isso que aqui é bem claro e mostra que a obediência é conhecida por todos. Por que é conhecida? Para você obedecer e ser conhecida por todos, quer dizer que todos sabem o que deve acontecer. E aí vão olhar para as tuas atitudes e vão ver, não, eu conheço a obediência realmente aquilo que está determinado por Jesus. E é tão tremendo porque o próprio apóstolo Paulo e o próprio Martim Lutero, eles manifestaram isso. Mas eles manifestaram isso em prol do quê? Da verdade, dos princípios de Deus, porque eles viram que aqueles ensinamentos estavam deturpados da questão básica e original do Senhor. Ou seja, o sistema religioso deturpa todas as coisas. Porque eles usam versículos como esse para fazer o quê? Divisões entre uns outros, para dizer que são os verdadeiros, os outros são falsos. Como a gente viu isso na Inquisição, usavam teoricamente a Bíblia para dizer que tinha que determinar guerras, que tinha que matar esse, que tinha que exterminar aquele, que tinha que se apartar daquele. Isso sempre teve, irmãos, e continua tendo, e vai ter sempre. Porque o diabo vai ir até o tempo de que Deus disser basta para ele e trouxer o julgamento sobre toda a terra. Então, a partir do momento que estas coisas todas estão se manifestando e se manifestarem, e Deus deixou o exemplo, Ele espera de mim e de você que a gente pegue esses exemplos e não faça as mesmas coisas. E daqui a pouco você vê isso se manifestando. Porque quando você usa um versículo desses para querer zelar, defender um credo teu, uma doutrina tua, um ensinamento teu, uma instituição religiosa, um líder, isso não existe. Isso é fábula, isso é ensinamento de demônios. Porque a coisa é bem clara, irmãos. Demônio é tudo que é fora de Jesus. Os irmãos creem nisso? Mas não tem gente que dá ouvido para ensinamento de demônio? Tem gente que se desvia da verdade ou não? E aquele que se desvia da verdade, ele nunca vê que está se desviando. Sabe por quê? Porque ele não volta o princípio para a questão básica e original dos ensinamentos de Jesus. Ele começa a ouvir outros ensinamentos e começa a acreditar em outras coisas fora daquilo que Deus determinou. E aí, meu irmão, para acordar, só a misericórdia de Deus quando Deus olhar para o coração e ver que realmente há uma possibilidade, porque isso aconteceu com Paulo, né? Ele defendia, ele perseguia, ele fazia tudo, ele acreditava nos ensinamentos de demônios, mas quando ele recebeu a iluminação, ele jamais fez as mesmas coisas, porque ele teve encontro com o Senhor. E aquele que tem encontro com o Senhor é aquele que toca na verdade de Deus. Aquele que toca na verdade de Deus jamais vai acreditar e vai seguir uma doutrina que não seja de Deus. E lembre-se sempre que essas doutrinas de demônios, elas sempre vêm, a pessoa vai apostatar, isso tem que ficar bem claro, só apostata quem conhece a verdade. E esse que conhece a verdade é o que está propício, se não estiver firme na verdade, a ser enganado. E consequentemente, quando você é enganado, você engana outros. E quando você engana outros, você começa a criar um círculo onde você só fala, é por isso que você não consegue ficar com outros. E se alguém falar alguma coisa contra, você é perseguido e expulso, inclusive da instituição. Porque a gente pode ser expulso de instituições, mas de Jesus não. Por quê? Porque a gente vê isso na história toda, irmãos. Da igreja sempre foi assim. Perseguições, faziam horrores, maltratavam e diziam que Deus mandava. Sempre foi assim. E Deus deixou todos esses exemplos, e é por isso que eu creio que nessa fase que nós estamos agora, e realmente quem muito é dado, muito é cobrado, nós temos tudo, irmãos. Deus nos deu tudo para nós não cair nesses enganos. Mas as pessoas escolhem ser enganadas. E você vai ver sempre há um fundo, e o fundo dessa base do engano é o orgulho. Uma pessoa para ser enganada e cair em apostasia, a base que ela está alicerçada é o orgulho.
Ela não cede em ponto nenhum, porque ela é orgulhosa. O diabo é orgulhoso. Ele não aceitou de maneira nenhuma. E o orgulhoso, ele morre e não dá o braço a torcer. Ele pode até ver, mas ele não se dobra. Isso é a base do diabo, o orgulho. O orgulho é a base da apostasia. A pessoa que apostata, ela sempre vai achar que ela é a verdade. Aí você vai dizer, mas você também está dizendo que é verdade. Não, eu não sou a verdade, a Bíblia é a verdade. Então se a Bíblia diz que é assim, assim é. Agora, se ela está dizendo que não, e aí o outro está dizendo que é, então você está dizendo que é a verdade. Então você está sendo a verdade. Então isso é apostasia. Por isso que a única maneira de exterminar com a apostasia é aprender a ser manso e humilde de coração. Porque as pessoas estão confundindo muito fé com acreditar em tudo que é besteira. Fé não é acreditar em besteira. Fé é acreditar no que Deus diz através da palavra. Desde quando fé é acreditar no que não está escrito? Desde quando? Onde Deus ensinou isso? Deus não ensina isso. Eu tenho que acreditar naquilo que Deus determina. E o fruto sempre vai manifestar a árvore. Sempre. É só olhar o fruto. E a pessoa orgulhosa, ela está desmoronando tudo ao seu redor. Não tem base nenhuma. É uma pessoa que ela acaba sendo corrigida, mas ela não aceita. Ela perde tudo, mas ela está sempre de nariz em pé. Sabe como é que é? E a primeira coisa que o diabo destrói é a família. Uma pessoa falida em casa, ela é falida espiritualmente. E, consequentemente, ela vai falir em tudo que é área. Porque, irmãos, a falência não é questão natural de recurso. Você pode ter muito dinheiro, o diabo tem muito dinheiro, mas você não tem fruto. E aquilo que você manifesta nos outros só destrói os outros. O ensinamento de Deus torna nós mais mansos e humildes. O ensinamento do diabo torna você mais orgulhoso e mais soberbo. E é por isso que Deus sempre levantou e sempre vai levantar, irmãos, vasos para falarem a verdade. E esses vasos sou eu e você. Deus tem escolhido e procura em toda a terra aqueles que vão falar a verdade. Aqueles que vão perseverar, vão sofrer dano, mas não vão dar ouvido a ensinamentos de demônios que pregam coisas sem realidade do Senhor. E a questão toda básica, irmãos, é que qualquer credo religioso, qualquer sistema religioso, qualquer doutrina religiosa que queira vincular a tua salvação, a justiça divina sobre a tua vida, em relação à lealdade a quem quer que seja, ou esse credo, é ensinamento de demônio. Toda a minha lealdade, toda a minha submissão tem que ser a Deus. Toda a minha submissão, toda a minha lealdade tem que ser aos princípios e aos mandamentos que Deus determina através da palavra. Fora isso, é fábulas e está cheio aí fora. Cheio. Tem gente seguindo homem a dar com pau. Tem gente seguindo credos e sistemas religiosos, é o que mais tem. E esse é o problema, porque as pessoas defendem mais o credo e mais o sistema religioso do que Jesus. E aí elas se apartam uns dos outros e vira essa baderna que a gente vive hoje. E Deus, eu creio que tem chamado a cada um de nós, assim como muitos outros que nós nem conhecemos, mas que um dia nós vamos passar e vamos ver eles fazendo grandes obras. Os discípulos não encontraram, um fazendo grandes obras em nome do Senhor, mas ele não faz parte, ele não saiu lá da cachoeira. Mas o Senhor levantou ele, e ele já está fazendo um monte de obra, e um dia desses nós vamos encontrar ele. E se você tiver dúvida, antes de proibir, antes de falar mal, antes de julgar a pessoa, pergunte para Jesus.
Encontramos um que está falando em teu nome, expulsando demônios. Ah, é? Que bênção que vocês encontraram, porque esse é o meu propósito. Tem um monte de gente aí fazendo isso. Ou vocês achavam que era só vocês? Você estava achando que era só vocês? Que bonito, né? Escolhidinho? Vocês são, mas tem muitos outros. E ainda tem muitos outros que ainda Deus vai trazer para esse aprisco. Amém? Porque Ele vai encontrar todos. Glória a Deus por isso. Amém?